Não, eu tava uma vez procurando pauta pra revista, e daí no site da Amazon, nos lançamentos, né, tinha lá Politically Incorrect Guide of American History. E daí eu falei, nossa, daria muito certo um livro desse no Brasil, cara. E daí aos poucos eu fui colecionando material e fui vendo que aquilo que a gente aprendeu na escola era meio militante, entendeu? Era uma coisa de que Tinha um viés já. os fracos, os pobres são sempre do bem. Os ricos, as grandes potências do mundo são sempre do mal. Qualquer coisa que os ricos façam de bem é porque eles tinham algum interesse. Qualquer coisa que os pobres façam de mal é porque eles foram obrigados àquilo e tal. E assim, na verdade, mesmo essa divisão, né, ricos e pobres, ela é meio... Né, você tinha de tudo, você estava num universo diferente. E daí, de repente, eu comecei a ter contato com historiadores, com um livro que tá muito bom. A história do Brasil acadêmica tem muita coisa boa dos anos 90 para cá. Só que eu vi que aquilo estava represado, né? Não tava chegando nas pessoas. Sim. Guerra do Paraguai, por exemplo, né? A gente aprendeu que o Solano Lopes, que o Brasil massacrou a mando da Inglaterra. Nada a ver, isso é ridículo. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. A gente não dizimou a Paraguai, que era a potência da América Latina? Nossa, essa história da potência, assim, o Paraguai era um país que ele tinha, como que é mesmo dado? Ele tinha o dobro da população do Uruguai e 1/6 da economia do Uruguai. Caralho! Ele, sabe, enfim, os livros dos anos 70, 80 falaram que não, o Paraguai era uma potência em crescimento. E a Inglaterra mal sabia o que era o Paraguai. Eu imagino o que você acha que... Que merda é Paraguai? O cara tá preocupado com a Tailândia, com a Birmania, entendeu? Que vai pensar no Paraguai. E além disso, os ingleses, eles tinham negócios, né? Os ingleses que conheciam o Paraguai, os 5 ou 6 ingleses, eles tinham investimentos no Paraguai. Então, se você tem um investimento no lugar, a pior coisa que você quer que aconteça é que esse lugar entre em guerra. Seja devastado, né? Enfim, e daí... Enfim, a história toda é muito louca e isso é evidente, assim como foi militante, sabe, essa história. Mas quando nasce isso? Quem decide esse rumo de contar a história? Ou é uma coisa meio... É um partido? Eu acho que são modas intelectuais. Modas? Nos anos 60, o que aconteceu? A história antes, lá nos anos 40, anos 30 e tal, ela era aquela história oficialesca, né? Os grandes feitos militares e tal, né? O General X. E de repente a coisa se inverteu para uma história muito crítica, assim, sabe? Que é uma coisa meio francesa, de sociológica, né? Muito de tem que criticar tudo é um jogo de interesses e tal. E você tem ali anos 60, anos 70, o Brasil, os Estados Unidos meio que mandando no Brasil, ditadura militar. Era meio que intelectualmente estimulante você ir contra as grandes potências, né? Era uma moda mesmo, acho que não tem termo melhor que esse, né? Entendi. Era de bom tom você pensar assim e divulgar essas ideias. Assim. É meio que o espírito da época, assim, né? O zeitgeist da época. O zeitgeist da época, né? É meio redundante falar isso, mas eu entendi. E daí, enfim, daí isso foi mudando, assim, né? Daí a história melhorou muito. E estudos de escravidão, assim, tem uns caras falando que, cara, tem uma cidade perto de Salvador, que né, no Recôncavo Baiano, que 45% dos escravos eram propriedade de ex-escravos. E daí muita gente fala, e eu digo no livro, o pessoal odeia que eu falo isso, toda hora eu sou detonado, porque eu falo que o Zumbi tinha escravos. Isso é o que mais pega, eu tenho certeza, não é? E daí eu falo assim, não é exatamente falar mal do cara isso. Ele é retrato da época dele, né? Você tá no século XVII, entendeu? Ninguém tinha ideia de abolição. Em 1812, no Haiti, os revolucionários do Haiti, eles, né, os grandes heróis tal, da Revolução, eles invadiam a República Dominicana para capturar escravos e vender em outras partes da República Dominicana. Daí você vai falar, nossa, que cara farsa. Não, velho, era o comum. Era o comum, né? E mesmo nessa ideia dos escravos que depois compravam alforria e tal, e depois escravos para si próprios, tem uma coisa legal que é assim, os livros que a gente estudou na história, na escola, eles sempre retratam índios e negros como pessoas que só obedecem caladas, são passivas. Né? Passivos e puros. E se o cara se revolta, ele morre porque ele não consegue, enfim, não consegue impor sua vontade, né? E na verdade você tinha gente que negociava.
sabe? Que tinha seu negócio, seu empreendedorismo, seu business ali, que comprava, vendia, que emprestava dinheiro para os brancos. Tinha mulher em Minas Gerais, negras, ex-escravas, que tinha assim casarão, o grande casarão da cidade de Sabará, né, na praça da catedral e tudo, era dela. Ela emprestava dinheiro para fazendeiro baiano, sabe? Então, tem muitos mais personagens, né? E acho que é por isso que o pessoal gosta dos meus livros, do Laurentino, né? Que você mostra uma história que não é aquela inquisição, assim, né? Não é aquela... Não, e muito mais rico, cara. Eu imaginaria ver filmes em cima dessas coisas.